que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui com mais um Jesus no Lar. Vamos visitar a casa de um Simão, o leproso, mas que Camila depois vai elucidar bem pra gente. É sempre bom reforçar que esse convite para vocês, todas as quintas, às 21 horas, para a gente debater essas visitas de Jesus. Pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. O Pablo vai colocar aí na tela para vocês. Vê aí se o nosso amigo Paulo Goulart já está online. Paulo Goulart, nosso grande amigo. Duas pessoas que eu tenho certeza que sempre estão, Paulo Goulart e Leda Duarte. Também sempre está. Isso aí, Leda sempre presente. Leda Duarte sempre está presente, fã do Pablo, número 1. Então, vamos a essa passagem. Camila vai fazer a leitura para a gente aí. Vamos lá, Camila. Oi, gente. Boa noite. Mais uma vez a leitura, como sempre, né? Referência ao Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra Dias. Essa passagem que a gente vai ler hoje está em Mateus, capítulo 26, mas também aparece em Marcos 14 e em João, capítulo 12. A unção em Belém. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento caríssimo e o derramou sobre sua cabeça, enquanto estava reclinado à mesa. Os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: para que este desperdício? Pois este unguento podia ser vendido por muito e ser dado aos pobres. Ao saber disso, Jesus lhes disse: por que dais trabalho a esta mulher? Pois praticou uma boa obra para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Pois, ao derramar esse unguento sobre o meu corpo, ela o fez para preparar meu sepultamento. Amém. Vos digo que, onde quer que seja proclamado esse evangelho, no mundo inteiro, também será contado o que ela fez em sua memória. Está em Mateus 26, versículos 6 a 13. E aí é interessante, né, a gente fazer duas observações, né? Mais uma vez, Jesus, a gente está fazendo uma passagem onde Jesus está em Betânia, né? É uma cidade que a gente já conversou, que é a cidade de Lázaro, Marta e Maria, né? Que a gente falou lá no episódio sobre a ressurreição de Lázaro. E só para a gente situar, né, onde geograficamente estava a cidade de Betânia. Betânia, chamada Casa dos Figos Verdes, né? É uma aldeia que ficava lá na antiga Judéia, mas ficava muito próxima a Jerusalém, onde ficava o templo. Mas, apesar dessa proximidade, de ser uma cidade que está perto dos Montes das Oliveiras, né? Onde Jesus fez várias passagens memoráveis, uma cidade bonita, acima do nível do mar, a gente sabe que é uma cidade que não tem muita relevância política, nem econômica, nem política. Então, é uma cidade que, se a gente fosse comparar com as outras que a gente estudou, não é muito conhecida, né? A não ser pelo fato de que Jesus tinha lá a casa dos seus amigos. Era um pouso onde ele conseguia descansar um pouco durante as suas viagens, né? Um lugar que ele gostava de visitar por conta dessas pessoas queridas que ele tinha. E um outro detalhe é que a gente está falando novamente de um Simão, né? E antes que a gente confunda o Simão leproso, que é quem a gente vai conversar hoje, e Simão fariseu, que a gente conversou nos episódios anteriores, aquele que tem a passagem com a Maria Madalena, né? É interessante a gente situar que são passagens diferentes, né? Primeiro porque são cidades diferentes, né? Jesus agora está em Betânia, né? E na outra passagem não era essa cidade. E outra coisa importante é que aqui nessa passagem ele fala que uma mulher joga perfume sobre ele enquanto ele estava reclinado à mesa.
E na passagem com a Maria Madalena, ela faz em outra postura, no outro momento, quando está jogando o perfume sobre a cabeça dele. Então, tem posições, algumas coisinhas, alguns detalhes que podem ajudar a gente a ver essa diferença, né? E como é uma cidade de Betânia, não nessa passagem de Mateus, mas a de Marcos, se eu não me engano, vai falar que é uma Maria que joga esse unguento na cabeça dele, né? Então, até para a gente situar que essa Maria, né, para alguns historiadores, talvez seja Maria, irmã de Lázaro e de Marta, né, que foi uma passagem que a gente já viu, como a gente já havia falado no início. Então, só para a gente situar essas diferenças, para a gente saber quem são esses personagens e não confundir as histórias. Muito bom, Camila. Deu essa elucidada aí. Eu lembrei que a primeiro momento que eu comecei a ler a passagem, eu pensei que era a primeira e lembrei da piada que o Pablo tinha feito com a Maria, falando que ela tinha jogado tchuan-tchum em Jesus. Aí eu fui olhar para ver se não era a mesma. Não era a mesma. É bom para elucidar que mais pessoas poderiam ter essa dúvida. Falar um pouquinho, situar um pouquinho o momento político dessa passagem, quando Jesus está na casa de Simão, o ex-leproso, na companhia de Marta, Maria e Lázaro, que tinha sido ressuscitado. Esse momento era um momento de ascendência de Jesus. Um número de adeptos, a palavra estava se espalhando muito, sabe? E muitas pessoas, quando descobriram que Jesus estava ali, em um dos evangelhos vai falar sobre isso, muita gente foi lá para ver Jesus e Lázaro. E se a gente lembrar um pouquinho da passagem na casa da ressurreição de Lázaro, Lázaro, depois da ressurreição, era outra pessoa, né? Ele renasceu para a vida, era uma pessoa diferente, com outras atitudes, aproveitando bem aquela oportunidade. Então, muitas pessoas queriam ver Jesus e Lázaro. E olha só como é que o cerco para Jesus ele estava se fechando pelo seguinte: ele estava na casa de uma pessoa que ele já tinha curado, um leproso, e estava na companhia de uma pessoa que ele tinha ressuscitado. Então, as pessoas estavam ali muito comovidas. A Páscoa estava chegando, a atmosfera era totalmente diferente, né? E as pessoas estavam muito esperançosas com esse novo reino. Para dar um pouquinho da situação política, quando Roma toma conta daquela região da Judéia e toda aquela região ali, eles começam a entender que a religião ali é muito importante. Então eles deixam os judeus manterem a sua religião e eles nomeiam o sumo sacerdote, né? Que é a pessoa que vai ficar com plenos poderes para resolver tudo o que for da questão da religião judaica, até mandar fazer prisões. Então, quando Roma fica com esse poder de nomear o sumo sacerdote, ela consegue ter todo esse controle e consegue dar para aquele povo ali uma falsa esperança de autonomia. E com o crescimento de Jesus, tanto os judeus quanto os romanos ficam muito preocupados, né? As autoridades começam a ficar muito preocupadas, porque a massa gosta muito mesmo. E elas gostam de Jesus pelo quê? Por quais motivos que a gente já foi evidenciando durante todos esses episódios? Jesus cura as pessoas. Jesus leva uma palavra de amor. Jesus é contra as mazelas do mundo, né? Ele é contra os roubos, contra o abuso de poder. Então Jesus está indo contra aquilo tudo. E com a proximidade da Páscoa, Jesus indo para aquela cidade, os judeus ficam muito preocupados de Jesus ser proclamado o rei dos judeus e haver uma revolução e os romanos intercenderem com força e começarem a comandar eles só através da força, não dando mais a ele os direitos de usar a sua religião, de ter o poder do sumo sacerdote. Então essas são as preocupações que vão tendo ali. E nessa passagem, tanto no Evangelho de João quanto no Evangelho de Marcos, a gente vai ver que os dois citam o seguinte, que os inimigos de Jesus estão pretendendo acabar com ele por causa da mensagem, por causa de tudo que ele está tentando trazer de novo. Então, esse momento
é um momento que Jesus está chegando no ápice de tudo que ele pode fazer, como lembrando outros episódios, a gente vê que Jesus vem numa sequência de curas, mostrando toda a sua elevação, tudo que ele pode fazer, tudo que ele veio para fazer, né? Cumprindo aquilo tudo ali a que ele foi destinado. Então essa é a grande preocupação dos inimigos de Jesus, o crescimento dele. E os inimigos de Jesus não têm a mesma preocupação que os adeptos de Jesus têm. Eles têm preocupação com coisas que são desse mundo, né? Com o poder deles sobre o templo, com o poder deles, como romanos, sobre a região, de conseguir controlar, medo de surgir um novo rei e perder esse território, e os judeus com medo de perder o comando do templo e todo o lucro que aquilo ali gerava. Então agora eu vou passar para o Pablo para ele continuar nos situando. Fala, Camila, pode falar. Não, eu acho que é importante, você falou da Páscoa, né, da gente separar o que é a Páscoa dos judeus, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que é diferente da Páscoa que a gente comemora hoje, né? A Páscoa para os judeus tem relação com a saída dos judeus do Egito, né? Do jugo dos egípcios, né? E aquele tempo, aquela passagem dos 40 anos no deserto. Então, eles fazem a Páscoa para comemorar esse momento de libertação. Então, era um momento ali, como você falou, um momento de muita alegria, de muita efervescência, né? As pessoas estavam esperando esse grande feriado, e por isso que essa conjugação de fatores aí é importante, né? O contexto que Jesus está. Eu só lembrei disso para não passar despercebido. Sim, muito bom, Camila. Vai lá, Pablo. Todo mundo esperando feriadão, né? Devia ser um feriadão lá naquela época. Prolongadaço. Vamos subir para Cafarnaum. Vamos embora, galera. Né? Vamos para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Interessante, né? Isso aí que Leandro está falando de as perseguições que que Jesus já estava sofrendo por conta desse contexto político todo e tal. E se a gente pegar, isso aí está lá no Mateus 26, né? Mas no iniciozinho de Mateus 26, ele já estava vindo avisando aos discípulos que ia acontecer alguma coisa com ele. Né? E aí eu fiquei com essa parte para falar de como Jesus podia prever a sua morte, né? Esse tipo de coisa. E falar de adivinhação, o pessoal gosta muito, né? Quando no culto, no dito popular, o cara que adivinha as coisas, sempre tem... Quem não lembra da mãe de Ná, essas paradas assim. E a gente sabe que Jesus não era isso, né? Se a gente for pensar, antes de Jesus chegar, Maria foi avisada, né? Que ia receber o Filho de Deus. José teve o sonho também com o Espírito avisando que para ele não se preocupar. Há muito tempo antes, mais de 300 profetas, se a gente percorrer a Bíblia toda ali, já estava anunciando a chegada do Messias. Então, a morte de Jesus também, né, foi anunciada 1000 anos antes, já tinha gente falando que iam pegar, iam fazer. E interessante que alguns dos profetas, você vê lá Zacarias, Elias, alguns deles até falavam no que ia ser pregado na cruz, não iriam quebrar a perna dele, que era costume dos romanos. Então eles falavam até, se a gente pensar bem, com grandeza de detalhe, né? E aí, se a gente for pensar nesse sentido de premonição como é que Jesus sabia que ele ia morrer, né? Ele não, na verdade, quando Jesus vem, ele vem falando que ele veio cumprir a lei e os profetas, né? A gente sempre ouve, não vim destruir a lei, vim cumprir a lei e os profetas. E quando a gente fala de premonição, dando o enfoque da premonição, se a gente pensar bem, todo mundo em algum nível, né? A gente tem isso. A gente às vezes está pensando muito numa pessoa, aquela pessoa te liga. Ou então aquela mãe que fala, leva o guarda-chuva e acaba chovendo mesmo, né? Eu lembro na minha infância que eu ia sair de bicicleta, meu pai olhou para mim com a cara diferente e falou, não sai agora não. Eu cismei e saí, tomei um tombo, voltei todo ralado 2 minutos depois. Quer dizer, todo mundo tem isso num grau. Só que, como no livro dos Espíritos pergunta
qual o maior espírito que já pisou na Terra aqui, os espíritos falam, Jesus era o cara. Eles não falam com essa palavra, mas falam Jesus, né? Eles falam que Jesus é o governador do planeta. Então, Jesus, ele tinha tudo que a gente imaginar de legal que tem nos X-Men, Jesus tinha no máximo, entendeu? Se tivesse se tivesse X-Men, Jesus ia ter essas paradas no máximo. Então, toda essa coisa de premonição, Jesus sabia. Essa sensação toda Jesus tinha. E pelo enfoque também de não vir destruir a lei, né? Muitos atos de Jesus faziam cumprir o que aqueles profetas lá antes dele estavam falando, né? Então, o nascimento, aquela entrada de Jerusalém, a morte dele, né? Em muitos casos ele acrescentava algumas coisas, mas ele nunca descumpria o que os profetas estavam falando. E quando ele acrescentava, ele ainda falava assim, tens ouvido as leis dos profetas, eu, porém, vos digo. Então, eles disseram isso, mas eu também digo isso aqui. Ele acrescentava coisa. Antes de contar aquela passagem do bom samaritano, que o fariseu vem falar com ele, ele pergunta, como é que você entende a lei, né? Como a lei? Porque Jesus contextualiza o cara. Então, e por um outro enfoque também, nessa coisa de o momento atual, o contexto ali. Tem gente que consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Consegue raciocinar em cima de tudo aquilo ali que está acontecendo. Se a gente pensar, parece que é um drone, né? Parece que a pessoa tem um drone e está vendo tudo ali de cima. E Jesus era meio que o dono de um drone, né? A gente estudou aqui aquele caso do Natanael. E o Felipe, um deles lá, acho que é o Felipe, vem trazer ele para apresentar para Jesus, que Natanael até falar, será que como é que pode vir coisa boa de Israel? Né? E quando Natanael vem falar com ele, eis aqui o verdadeiro israelita. Ele já fala para Natanael já fica meio bolado, como é que tu me conhece? Né? E antes que Felipe te chamasse, eu te vi embaixo da figueira, que era uma coisa que só Natanael sabia. Então aí Jesus já sabia disso, né? As pessoas conseguem abranger o todo, são como esse drone mesmo que eu falei. Imagina que a gente está passando ali no Campo Grande, na estrada do Monteiro, indo para casa do Leandro, né? Voltando do shopping, indo para casa do Leandro. Monteiro sempre engarrafa. Se eu tenho um drone olhando lá de cima, eu sei qual a rua melhor para pegar, né? O Pablo, isso que você fala de drone foi muito interessante. Em algum desses estudos assim eu estava lendo que Jesus, o espírito dele, né? O perispírito era ligado ao corpo só pelos fios essenciais, né? Então, ele vivia mais tempo no plano espiritual do que aqui. Por isso dava a ele essa dupla visão que você está exemplificando muito bem como um drone. E se a gente for fazer um parâmetro, a gente tem diversas histórias de Chico com repórteres que queriam, enganar ele ou tentar falar que ele era charlatão, se passando por ingleses. E Chico sempre sabia a verdade, né? Sempre conseguia dar resposta para essas pessoas. Chico tinha uma aura de não sei quantos quilômetros. Aí agora a gente pega Jesus, que deve se multiplicar isso daí por 1000, né? Com uma evolução gigantesca. Se Chico, com uma evolução muito grande, já conseguia fazer isso tudo, imagina Jesus, que é o ser mais perfeito, né? Que é o Messias divino. Então, muito, muito bom essa questão do drone, um jeito de exemplificar bem. Eu lembrei de uma teoria do tal de entrelaçamento quântico, um negócio doido aí de física que fala que se a gente mexer aqui está conectado com a coisa lá. O que eu estou querendo dizer é que a gente também, em um grau menor, quem nunca estava pensando numa música e de repente a pessoa que está na tua casa começa a cantar a música do mesmo ponto que tu estava pensando. Isso acontece direto, né? Então, isso aí é um tipo de prever as coisas. E Jesus, como ele... Jesus é o governador da terra, né? Jesus conhece cada uma de suas ovelhas. Ele mesmo fala isso. Eu conheço cada uma de suas ovelhas. Ele chama todo mundo pelo nome. Se eu for chegar para Jesus e falar, Pablo, eu te conheço, tu é aquele maluco que fez isso, assim. Ele sabe, né? Ele sabe.
E ele tem essa noção do todo. É como se fosse uma onisciência, né? Uma onipresença ali. É quase que isso. Então, ele sabe tudo. Ele sabe o que passa no coração de cada um. Aí ele não ia saber quando ele ia morrer? Ele está vendo tudo se encaminhando para isso. E ele também não veio evitar isso. A grande tarefa dele não era evitar isso. Né? A grande tarefa dele era trazer a boa nova. E como ele não veio destruir as leis, os profetas todos falaram que o homem não ia aceitar ele, que os homens iam acabar com ele. Ele ia chegar e ia sobreviver. Não, vou ficar vivo. Resolvi ficar vivo. Não ia. Né? Acho que deu para entender essa parte. Ele até podia, mas não era o certo. Ele podia. Mas só complementar isso aí que o Pablo explicou muito bem, quando a Maria ela unge lá o Jesus e todo mundo fica assim, né? Ela ali estava pressentindo e dando o tratamento de uma pessoa que ama muito a outra, né? E como Jesus foi morto num sábado, ele não podia ser sepultado, ungido no sábado. Ela vai lá no domingo, isso é uma história que a gente vai contar mais para frente. Mas ali ela também está pressentindo, e eu fico imaginando que na fala de Jesus, uma coisa muito interessante que eu achei legal ali, de ressaltar, que ele fala assim: os pobres vocês sempre terão com vocês. Ele quer mostrar para a gente que pessoas necessitadas sempre existirão ao nosso lado para que a gente possa ajudar. Mas uma pessoa daquela magnitude dentro da nossa casa para nos ensinar seria um momento muito raro. Então ela estava fazendo uma coisa muito justa, e sem se importar com o que as pessoas iriam pensar. Então, pessoas para ajudar, a gente sempre vai ter, né, a nossa volta. Então, cada ensinamento dele, cada frase é da gente tirar um ensinamento muito grande. PH, vamos lá. É interessante porque eu acho que a gente já comentou isso em algum estudo anterior, que Emmanuel comenta que até nos momentos finais da vida, né, da vida material, Jesus consegue passar ensinamentos sublimes. E esse momento é o momento derradeiro, né? O momento assim que ele tem a oportunidade de estar reunido com pessoas que ele auxiliou, pessoas que ele curou das enfermidades do corpo e da alma, com amigos queridos e os discípulos, né? Que eram pessoas com quem ele tinha determinada afinidade. Então, ali era um momento de reunião em que ele estava dentro da casa de uma pessoa que ele auxiliou. Então, ele tinha a possibilidade de passar as últimas instruções, né, e preparar de maneira mais contundente, de maneira mais firme, aquelas pessoas para o desencarne dele. Porque a gente, como a gente vive, a gente nunca vive preparado para esse momento. E a gente sabe que o momento do desencarne, ele pode acontecer em qualquer situação, né? A gente não sabe quando é que a gente vai desencarnar. Então a gente tem que estar preparado para isso. Deixa eu só fazer uma analogia que eu escutei do Haroldo Dutra, que eu achei muito maneiro com a questão do desencarne. É assim, a fila do desencarne ela já está pronta. Mas só que você não sabe se você está no meio da fila, se você é o primeiro, se você é o último. A fila já está lá. Em algum momento todos nós vamos. Mas a gente só não sabe a hora, né? E realmente a gente acha que a gente não vive como se a gente fosse desencarnar, né? É uma das certezas que a gente tem. Mas a gente não vive pensando sobre isso. Sim, quando falar próximo, não tem para onde correr. E é interessante a gente perceber que o momento do desencarne, ele é um momento do desenlace da vida material que a gente tem, que a gente sabe que não é a verdadeira vida. A gente sabe que a gente está aqui para um aprendizado, para desenvolver as nossas potencialidades, para a gente resgatar algumas coisas que a gente deixou pendentes em encarnações anteriores. Mas a verdadeira vida, ela é espiritual. E Jesus exemplificou isso em todos os momentos. Ele demonstrou isso para nós em todos os momentos. Então, ali, ele estava preparando aquelas pessoas que não estavam preparadas para essa situação. Porque, para ele, esse momento do desenlace é um momento natural. Por mais que fosse turbulento, complicado, como o Pablo já colocou, Jesus já sabia que ele desencarnaria jovem e de uma maneira que seria bem complicada. Como a gente vai conversar no futuro, né?
é uma das maiores injustiças, se não a maior injustiça que já foi cometida. E a gente consegue perceber que Jesus já havia demonstrado, de maneiras bem mais sutis, esse momento do desencarne dele. Por exemplo, quando ele conta a parábola dos vinhateiros homicidas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler com detalhes isso, mas ele vai comentando que havia um pai de família que plantou uma vinha, e aí ele arrendou essa vinha para algumas pessoas e partiu. Quando estava próximo do tempo dos frutos, ele enviou alguns servos para recolher o fruto da vinha. E aí esses vinhateiros se apoderaram dos servos, né? Apedrejaram um, mataram o outro. E aí esse pai de família envia mais servos. E esses são tratados da mesma maneira. Por fim, esse pai de família envia o seu próprio filho. E pensando, ao meu filho eles vão ter algum respeito. Mas os vinhateiros, não é? Mesmo com o filho, matam, e a busca por tentar ficar com a herança, não é? Ou seja, ficar com aquelas terras. E é interessante a gente perceber que ele está demonstrando o que aconteceu com todos os profetas anteriores, não é? E o que vai acontecer com ele próprio. Ele é esse único filho da parábola. Esse é o filho que foi enviado para poder exemplificar as leis divinas, que é as leis do pai de família. E ele é tratado dessa maneira. Então ele já sabia o que iria acontecer com ele. Ele já sabia, como a gente já havia comentado, porque Jesus é o ser mais evoluído que nós temos no planeta Terra. Foi o ser mais sublime que nós já tivemos encarnado. Então ele já galgou as etapas de evolução. E ele passou pelas mesmas situações que nós estamos passando ainda. Por isso que ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer conosco. Ele sabe o nosso grau de evolução, o patamar em que a gente vai chegar. E ele sabe o que aconteceria com ele. Porque ele consegue não só perceber o que aconteceria no futuro, mas ele também conseguia perceber o que as pessoas sentiam, o que as pessoas pensavam, o que as pessoas desejavam. Ele conseguia perceber aquilo através da sua visão espiritual. Então ele sabia que o momento do desencarne dele seria um momento complicado para as pessoas. Para que elas pudessem aceitar aquela situação, seria muito complicado. E quando a gente vê que os discípulos eles se dispersam e ficam amargurados depois da partida de Jesus, a gente vê que mesmo com Jesus tentando prepará-los, eles mesmo assim não estão plenamente preparados para aquela situação. E é interessante a gente perceber que Maria tem esse insight, né? Quando ela trata Jesus daquela maneira, colocando um óleo muito caro, perfumando Jesus, ela está praticamente preparando para o enterro, né? Para o momento Sim. ali. Sim. Ou seja, ela percebe que aquele momento é um momento único. É um momento em que ela vai ter a oportunidade de ouvir Jesus pela última vez. Encarnado, pelo menos. Pela última vez. Por isso, quando os discípulos se rebelam, né, e questionam por que ela gasta algo tão caro, Jesus acaba trazendo aquele ensinamento. Jesus está mostrando para a gente que a gente deve estar preparado também para o nosso desencarne, para o nosso desenlace da vida material. E mostrando que essa vida material, ela é efêmera, ela é importante, nós temos aprendizados significativos na vida material, mas ela não pode ser o ponto base, a gente não pode se basear na vida material. A gente sempre tem que pensar nas verdades espirituais. Sempre fica aquela pergunta, né? Quem acredita na vida espiritual? E aí todos os espíritas levantam a mão. Mas quem é que vive como se acreditasse na vida espiritual? Nós não vivemos dessa maneira. E deveríamos, porque Jesus demonstrou isso. É essa busca que nós temos que tentar trilhar. É esse caminho que nós temos que seguir.
perceber que a vida espiritual é a verdadeira vida. E que o que a gente tem aqui são momentos de aprendizado, para que a gente possa evoluir. A gente sabe, no Livro dos Espíritos, a gente tem lá a pergunta qual é o objetivo da encarnação. É um momento muito importante da nossa trajetória como espírito milenar e imortal. A gente não deve, como o PH falou, a gente só vai, nesse momento, a gente vai desencarnar uma vez só. Os outros dias todos a gente vai estar vivo. Então, que a gente use esse tempo da melhor forma para cumprir a nossa parte na obra da criação e tentar colocar em prática todos esses ensinamentos que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, em diversas encarnações, que é amar o próximo, né, como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Uma casa bastante interessante, onde nós tivemos personagens bem marcantes, né? 2 pessoas que foram curadas por Jesus, uma mulher que ungiu Jesus, né? Uma irmã muito atarefada, que a gente já viu esse ponto em um outro momento, e uma outra que teve todo esse carinho. Foi uma casa bem bacana, muito marcante, num momento em que Jesus está num ápice muito grande de bastante cura. Espero que todos vocês... Não, só para a gente ressaltar, porque se o momento do desencarne é um momento complicado, a gente sabe que é um momento difícil. E é pela situação que nós estamos passando, da pandemia, com perda de entes queridos, é muito importante que a gente ressalte a ideia de que nós vamos nos reencontrar. Como aconteceu com diversos discípulos, em que Jesus foi pessoalmente no outro lado da vida buscá-los e acolhê-los, consolá-los nas suas dores e convidá-los para continuar trabalhando no outro lado da vida, a gente tem a certeza de que nós também vamos encontrar com os nossos entes queridos no momento devido. Que a gente perceba que realmente essa separação não é definitiva. É algo temporário. Sim, e uma outra coisa que é importante ressaltar sempre, não é pelo fato de nós sermos espíritas e acreditarmos na vida após a morte, que a perda de um ente querido não vai doer. A dor vai existir sempre. Porque nessa existência, como Camila, como PH, como Pablo, ela é a única aqui, né? Ela é única para a gente. Essa convivência ela é única. Vamos se encontrar em outras circunstâncias. Então, a dor ela vai existir sempre. A gente sempre vai sentir falta daquele ente querido ali conosco, né? Nessa caminhada. Mas que a gente possa lembrar que a vida continua, né? Em que em algum momento a gente vai se reencontrar. Então, pedir a todos para que continuem tomando seus cuidados. Ainda não acabou a pandemia, ainda acreditamos muito que com a evolução da ciência a gente vai conseguir essa vacina e vamos sair, né? E voltar a ter o dia a dia. Não vou dizer que a gente... Muito bom, Pablo. Não vou dizer que a gente vai voltar como era antes, que eu não sei. Eu acho que realmente o mundo mudou e espero que para melhor, que a gente possa tirar desse momento grandes aprendizados. Então, mas pessoal... gordo é certo que todo mundo vai voltar. Então, um beijo a todos. Até semana que vem. Um abraço, meus amigos. Uma boa semana. Tchau, gente. Até semana que vem. Se cuidem. Não esquece de curtir nossas redes. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avança em meu nome, ali estarei.